Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Nascimento da Capacitar Cursos e vamos dar continuidade, ao nosso curso de auxiliar de serviços gerais, com a nossa terceira aula. Vamos lá, a gente falou na aula anterior sobre a limpeza de paredes, com tinta lavável. Hoje a gente vai ver a limpeza de paredes com revestimento, cerâmico. Bom, material para limpeza, sempre baldes, panos macios para não arranhar, o revestimento, luvas, escadas, escova macia, solução detergente e desinfetante, equipamento de proteção individual com óculos, de segurança. Bom, colocar a solução de limpeza em um balde, água e sabão, mergulhar a esponja na solução, esfregando-a em movimentos únicos, tá? Iniciar a operação pela parte mais alta. Isso a gente já falou aqui em todo o conteúdo, sempre do alto, para baixo. Enxaguar com pano embebido em água, executando movimentos retos de cima para baixo. Movimentos retos, um pano embebido em água. Após a limpeza, aplicar a solução desinfetante com auxílio de um pano, realizando movimentos paralelos também de cima para baixo. Inspecionar seu trabalho, dar uma verificada depois se tiver feito e limpar todo o material, guardar os utensílios utilizados. Não tem muito segredo para esse tipo de limpeza. Limpeza de portas. A gente falou na aula anterior, da limpeza de janelas. Vamos para a limpeza de portas. Material: baldes, panos macios, luvas de borracha, solução de limpeza. Realizar essa operação após a limpeza das paredes. Um detalhe, a gente falou de limpeza de janelas, aí não falamos do tipo de janela. Tem janela de madeira, tem janela de alumínio, tem janela de vidro. Então, para cada tipo de material, um tipo de limpeza, não é? Então vamos lá, iniciar a operação com o material no local. Para não ficar indo e voltando, sempre separe tudo antes e já vá para o local da limpeza com o material na mão. Com o auxílio de um pano umedecido, remover o pó da porta em movimentos paralelos, sempre de cima para baixo. Não esqueça, sempre de cima para baixo, sempre assim. Aplicar a solução de limpeza com outro pano. Remover o sabão, com pano umedecido. Inspecionar seu trabalho e guardar o material de trabalho. Evitar aplicar produtos em dobradiças e fechaduras para não enferrujar. Tá? Limpar bem as maçanetas com soluções desinfetantes, até porque tem muito contato, então a limpeza de maçaneta deve ser feita com solução desinfetante. Limpeza de pias. Material: solução desinfetante e solução detergente, esponja abrasiva, aquela que mais durinha, aquela parte mais durinha para esfregar, luvas de borracha, jarro, para água e pano macio. Então, juntar o material e levá-lo até a área desejada. Coloque as luvas de borracha. Molhar a esponja na solução de limpeza. Esfregue toda a pia, inclusive a coluna da pia e as torneiras. Enxaguar a pia e o lavatório com água da própria torneira. Então, você utilize esse jarro, esse jarro para poder você enxaguar. Utilizar escovas de cerdas para a remoção da sujeira aderida. Se tiver algum ponto de sujeira, você com a escovinha, certo? Executar movimentos da extremidade para o centro da cuba. Então, sempre das extremidades, para o centro, da cuba da pia. Lavar e guardar o equipamento de proteção individual utilizado. Sempre. Limpeza de sanitários. Material: balde, solução detergente desinfetante, esponja e ou escova, luvas de borracha, pano e vassoura, equipamento de proteção individual. Calçar luva de borracha para limpar o vaso sanitário, levantar a tampa dos vasos e puxar a descarga. A gente viu isso no vídeo da última aula, mas aqui um reforço. Borrifar desde a borda do vaso, o produto adequado para desinfecção e deixar agindo. Então, você coloca e deixa agir. Esfregar cuidadosamente todo o interior do vaso com vassoura, devendo atingir o mais fundo possível. Deixar em contato por 10 minutos enquanto realiza a limpeza dos lavatórios. E aí, você deixa agir para depois concluir a limpeza. Puxar a descarga para enxaguar o interior do vaso. Remover a sujeira aderida usando vassouras com saponáceo até atingir a limpeza desejada. Então, vai usando saponáceo, gente, sabão, Caso tenha dúvida, saponáceo para poder atingir a limpeza desejada. Esfregue, porque vai passar alguém para verificar. Então, não queira fazer mal feito, meia sola. Lavar a parte externa do vaso, esfregando com um pano ou esponja
né, molhada na solução detergente, tomando especial cuidado com as dobradiças. Enxaguar bem o vaso e o assento com jarro. Puxar a descarga para o enxágue final do interior do vaso. Aplicar na parte externa do vaso a solução desinfetante. Despejar pequenas quantidades do desinfetante dentro do vaso, né? Deixar um pouco, pequenas quantidades, para você não virar o vaso todo lá, né, de desinfetante no vaso. Então, uma pequena quantidade. Limpeza de móveis e utensílios de aço cromados e fórmicas. Então, atenção aí para esse tipo de material, viu? O material utilizado é o pano macio e solução de água e sabão neutro. Água e sabão neutro, tá? Em balde. Superfícies diferentes dos móveis, seguir a técnica básica de limpeza geral. Então, utilizar esponjas macias ou escovas de cerdas macias para remoção da sujidade aderida. Realizar fricção com leve pressão, utilizando sempre sentido único nos movimentos, tá? Então, não faça movimento sempre sentido único, certo? Remover com pano macio úmido, trocando, né, a fase do pano e trocando a água quantas vezes forem necessárias até que a água esteja limpa. Realizar desinfecção com álcool 70% quando for recomendado. Ok? Aqui nós temos um vídeo, ele vai falar sobre limpeza de escritório. Então, bastante atenção, o vídeo é bem importante, bem interessante e vai ajudar bastante futuramente aí, na hora que você for trabalhar na função. Vamos iniciar a limpeza de escritório. Na limpeza de escritório, vamos precisar do espanador eletrostático, o borrifador com produto químico diluído, uma flanela branca e a esponja azul. Lembrando que a flanela branca, ela só é utilizada para a limpeza das mesas do escritório, não pode ser utilizado em mais nenhum outro setor. Agora vamos fazer a limpeza de teias de aranha. Para fazer a limpeza de teia de aranha, você irá utilizar um vasculho e um cabo extensor. Lembrando, quando for placa sintética, não aplicar força com um vasculho nas placas. Vamos iniciar a limpeza de vidro. Para a limpeza de vidro, vamos precisar do produto químico diluído no borrifador, um pano alvejado e o kit combinado limpa-vidro. Lembrando que para os vidros mais altos, iremos utilizar um cabo extensor, que ele pode ser encaixado no lugar desse cabo menor. Pulverize o produto químico diretamente no vidro. Com a parte da esponja, limpe toda a extensão do vidro. Após retirar toda a sujidade com a esponja, você vem com um rodo, retirando o excesso do químico. Para retirar o excesso do químico, você vem em forma de S, retirando todo o excesso do químico, para não ficar resíduo no vidro. Após finalizar a limpeza, você seca o rodo com o pano e venha limpando toda a extensão da esquadria, retirando o excesso de químicos. Vamos fazer a limpeza de persiana. Para fazer a limpeza de persianas, você irá precisar de um cabo extensor e do espanador eletrostático. Você faz o encaixe do espanador no cabo
Lembrando que a limpeza é feita sempre de cima para baixo, do mais sujo para o mais limpo. Então nós iremos iniciar a limpeza da persiana na parte superior, descendo. Após você limpar um lado, você vira a persiana e limpa o outro lado na mesma sequência. Vamos demonstrar. Para realizarmos a limpeza de mesa, vamos precisar do espanador eletrostático. Você retira toda a poeira com o espanador. Após, havendo sujidades, você vai utilizar a esponja azul. A esponja azul você utiliza do lado menos abrasivo. Havendo uma sujidade maior, você utiliza o lado abrasivo. E finaliza essa limpeza com a flanela branca. Lembrando que para a limpeza de mesa, o produto químico deve estar diluído, sempre no pulverizador.
Para a limpeza seca do piso, vamos utilizar o mop pó, a vassourinha e a pá para lixo. Lembrando que a vassourinha ela é somente para o recolhimento do lixo, não é para ser usado como varrição. Agora vamos iniciar a limpeza úmida de piso. Para a limpeza úmida de piso, vamos precisar do balde doblô ou balde duas águas, o químico diluído e o mop água para fazer essa limpeza. Lembrando que o mop água deve ser passado em toda a extensão do piso em forma de S. Bem, como vocês viram, a limpeza de escritório, né? Ela é bem minuciosa, né? Muito bem feita, muito bem trabalhada. Então, deve-se ter bastante atenção. Você viu que aí na limpeza de piso terminou repetindo, né, a informação que já foi passada para vocês. Assim, no geral, é uma limpeza bem minuciosa. Vamos lá, limpeza de vidros. A limpeza dessas superfícies não requer, né, o uso de água abundante ou excesso de produtos industrializados. Para impedir que a solução líquida seque e cause manchas, a indicação, principalmente se a área for extensa, é dividir, né, a janela, porta ou espelho em partes para limpar e, na sequência, secar por etapas. Se for muito grande, você divide por partes. Vocês viram até no vídeo anterior, né, a limpeza da janela lá do vidro. Outra sugestão que ajuda a não deixar marcas é passar o pano ou esponja em uma única direção. Na hora de limpar, ser única direção, em vez de ficar subindo, descendo, indo para um lado para o outro, fazendo assim, mancha demais o vidro. O ideal é limpar um lado da janela com movimentos horizontais e o outro lado com movimentos verticais. Assim será mais fácil identificar as manchas. Vidros serigrafados, aqueles que são desenhados furadinhos, né? E espelhos exigem limpeza diária, pois sujam com mais facilidade. Evite danificá-los com água em abundância, usa pouca água para essa limpeza. Né? Para eliminar qualquer aspecto embaçado em espelhos, passe o papel toalha seco em movimentos circulares ao final do procedimento de limpeza, tá? Para não ficar embaçado. Para limpar mesas de vidro após uma refeição, ou se for uma mesa de vidro de um escritório também que tenha mesas de reuniões, né? Molhe uma esponja macia em água morna. Coloque cerca de 4 gotas de detergente e esfregue o tampo, né? Porque lá, a parte de cima, o tampo. Depois, com pano molhado, remova o sabão e com pano seco, enxugue. Finalize com papel toalha e um pouco de álcool, que aí vai dar um brilho e não vai ficar, né, nada manchado. Para aqueles cantinhos da junção da esquadria com vidro, de janelas e portas ou da moldura, né, com espelho, que são de difícil alcance, uma dica é usar uma escova de dentes ou um palito de churrasco encapado, né, com um pedaço de pano ou gaze para passar bem no cantinho, né, para limpar direitinho.
Dias nublados são melhores para a limpeza dos vidros de janelas e portas. Isto porque em dias ensolarados, a incidência de luz do sol direta acaba secando o produto muito rápido, prejudicando a limpeza. Limpar a sombra garante que a solução usada não evapore rapidamente e, consequente, cause marcas no vidro. Mas como a gente não escolhe o dia, né, tem que fazer a limpeza, mas é melhor quando está sombra, o dia está nublado. Quando todas as etapas de uma obra ou de uma reforma são concluídas, onde existe uma etapa muito representativa, ainda existe uma etapa muito representativa que é a limpeza. A faxina que deve ser feita após a finalização de uma obra exige muito cuidado e atenção, pois é uma tarefa que, quando não realizada corretamente, pode trazer problemas e dor de cabeça. É o que a gente vai falar agora, né, sobre a limpeza pós-obra. Limpeza pós-obra é muito mais do que executar uma faxina, né, muito em virtude do tipo de sujidade das obras realizadas no ambiente e da poeira fina, manchas de tinta, produtos químicos, dentre outros. A limpeza pós-obra demanda, acima de tudo, conhecimento técnico de equipamentos e produtos profissionais de limpeza. Para evitar problemas e complicações em uma limpeza, deve-se entender o caminho a ser percorrido nesse processo, ou seja, entender por onde começar, né, como se prevenir e quais medidas podem garantir, né, o sucesso da limpeza. Confira um simples passo a passo para guiar a sua limpeza pós-obra. Entenda o que você vai limpar e quais as necessidades de cada cômodo. Para realizar uma boa limpeza, acima de tudo é necessário conhecer o local e saber quais os produtos são necessários para o ambiente, já que cada material exige, né, um produto específico. Você vai tirar, tipo, chapisco, o nome chapisco de cimento que caiu no chão, você vai usar um material. Vai ser o mesmo material que você vai usar, por exemplo, para respingo de tinta? Não, vai ser diferente. Então, né, você tem que conhecer o local, saber que produto será necessário e o que é que você vai limpar. Proteja-se. Coloque luvas e máscaras quando estiver fazendo uso de produtos mais fortes, evitando irritações na pele e outros problemas, né, de saúde. Recolha todo o lixo e organize a bagunça. Isso facilitará, né, o restante da limpeza. Então, recolhendo o lixo e organizando essa bagunça vai facilitar, né, o resto da limpeza. Tire tudo que puder ser removido antes de começar a varrer, abrindo espaço, né, para a limpeza. Comece a limpar a partir da área mais afastada do local, vindo até a entrada, e nós já falamos, né, desse ponto. Comece limpando de cima para baixo, ou seja, primeiro o teto, depois as paredes, por último, o chão. Como dito anteriormente, cada material exige cuidados específicos, então é preciso pesquisar quais produtos devem ser usados na limpeza para não causar problemas e estragos, né? Por exemplo, usar um produto ou uma esponja muito abrasiva num determinado tipo de piso, vai arranhar o piso, né? Além disso, deve-se observar também qual é a sujidade encontrada no material para utilizar produtos que de fato realizem a limpeza da mesma. Para facilitar, primeiramente enxague o piso retirando os resíduos de sujeira. Depois aplique os produtos específicos para a limpeza seguindo as recomendações do fabricante. Por fim, remova a sujeira acumulada com água. A limpeza de porcelanatos, por exemplo, deve ser feita com detergentes neutros diluídos em água e com o apoio de panos macios, né, porque é para não arranhar, né, não manchar. Para esse material não é indicado o uso de produtos como ácido fluorídrico, ácido muriático, impermeabilizante, ceras e vassouras de cerdas duras. Tem que ser um material mais neutro, vamos dizer assim, mais macio. Essas últimas podem arranhar a superfície do piso. Tem uns porcelanatos caríssimos e a gente não pode, né, estragar. Aí agora vamos falar de limpeza de carpete. Para manter o tapete o mais limpo possível durante as limpezas periódicas da casa, basta usar o aspirador de pó. Passe o aspirador de pó no sentido das fibras do tapete lentamente para sugar bem todas as partículas de sujeira. Tem escritório que utiliza ainda, né, tapete. É uma limpeza superficial, mas que ajuda a manter os carpetes aparentemente limpos, principalmente para quem tem animais de estimação, aí no caso de trabalho de casa, viu? Nunca use a vassoura para varrer o tapete, porque isso faz com que a poeira acumulada levante e se espalhe por todo o ambiente. Além disso, as cerdas duras da vassoura estragam as fibras dos carpetes. Procure usar aspirador. Limpeza de lixeiras.
A gente viu até no vídeo, né? Fazendo a limpeza da lixeira. As lixeiras das áreas sociais devem ser revisadas a cada 4 horas para manter livre de insetos e em bom estado. No caso de áreas como piscina, restaurantes e de pouco fluxo, devem ser revisadas em tempo inferior devido ao grande fluxo de passantes. Se tem muito movimento, então você, em vez de 4 horas, você diminui o tempo, né, para revisar a lixeira. Os lixos das áreas de serviços e sociais e restaurantes serão recolhidos em cada turno. As horas, né, pré-estabelecidas de acordo com a programação e separadas por papéis e garrafas. Pense que a função de auxiliar de serviços gerais está em tantos lugares. Você pode trabalhar num condomínio, né? As áreas de limpeza de condomínio, escadas, hall, corredores, recolhimento do lixo, tudo isso aí. O lixo deve ser separado por papelão, lixo de andares e cacos de vidros ou garrafas, de maneira a facilitar, né, a recolha externa, separando, né, coleta seletiva. Muito bem, a aula de hoje se encerra. Qualquer dúvida, já sabe, só chamar no Zap que o professor, no WhatsApp, que o professor responde, certo? Na próxima aula a gente conclui o nosso conteúdo, né, e finaliza. Um grande abraço e até a próxima aula.